como nós podemos, mesmo sendo arquitetos, ter outras carreiras. A própria profissão em si tem uma... Tem muito generalizado, muito abrangente. E por norma, o profissional da arquitetura é alguém muito maleável, muito adaptável. Muito adaptável. E, de novo, nós aqui internamente continuamos a ter esse problema. O problema é, só se valoriza o projeto, não o arquiteto. Nós valorizamos muito o projeto, não o arquiteto. Se um arquiteto desejar ingressar para o setor do oil and gas, a minha primeira questão seria: queres fazer o quê no setor? Mas nós vemos, né? Há uma plataforma. Aquilo acaba sendo uma edificação. Não, aquilo é mais do que uma edificação. Aquilo é um organismo vivo. Considera aquilo um organismo vivo. Mas estamos a falar de que tem esse organismo vivo, tem andaime, tem muita estrutura metálica. Né? Um exemplo, o arquiteto que quer trabalhar, né, numa montagem de uma plataforma tem que saber conhecer muito de estrutura metálica, soldadura, tu nunca vais trabalhar, tu nunca vais fazer a montagem de uma estrutura metálica lá, vais fazer aqui em terra. Bem-vindos ao Aquele Podcast. Hoje nós estamos no penúltimo episódio da primeira temporada. Estamos com o episódio número 11 e desde já pedir aos nossos Ângelo amigos, nossos internautas, que nos deixem seu like, sigam as nossas páginas. Sabem que o nosso podcast passa nas principais plataformas, não só das mídias sociais, mas também nas mídias de áudio, como Apple Podcast, passamos também no Spotify e no Amazon Music. Então hoje nós vamos falar sobre arquitetura fora da caixa. Como profissionais da arquitetura podem lucrar e fazer dinheiro sem projetar edificações. E para o tema de hoje nós temos um grande arquiteto contemporâneo meu, o arquiteto Tonhas Garrido. E aí, arquiteto Tonhas? Viva, arquiteto Antônio, como é? Tudo bom? Graças a Deus. Vamos levar uma conversa descontraída. Né? Falamos um pouco do dia a dia profissional do nosso arquiteto Tonhas, que é um arquiteto que trabalha fora da área da arquitetura, entre aspas, né? Sempre vai ser arquiteto, mas ele é docente, né? E também trabalha no ramo petrolífero. Quem é o Tonhas Garrido? Quem é o Tonhas Garrido? Tonhas Garrido nada mais é do que um cidadão angolano, licenciado em arquitetura pela Universidade Agostinho Neto em 2011. A grande Agostinho Neto. A grande Agostinho Neto. Acho que devemos levantar e todos fazer uma velha, né? Uma velha. Sim, velhas feitas então. Licenciado pela Agostinho Neto em 2011, como percurso profissional. Iniciei-me como coordenador de projetos pela empresa Sketch, isso estou a falar em 2011, okay. Antes mesmo de concluir a minha licenciatura. A posterior tenho experiência como docente universitário, que eu já não sou, digo de passagem, eu acho que não tenho perfil para ser docente universitário. Okay. Depois falamos mais sobre isso, se for possível. Atualmente trabalho como Tender Manager. Tender Manager é um termo corriqueiro no setor do oil and gas, que é basicamente um gestor de propostas e licitações, ou gestor de concursos e licitações, se assim preferires. Mas para mim é tudo chinês. Não precisa necessariamente ser chinês. O que é que acontece? Em miúdos? Em miúdos, como é que eu lhe traduzia o papel de um Tender Manager? Por norma, o setor do oil and gas, tudo que é concurso público, até um determinado valor, okay. Tudo que é trabalho, até um determinado valor, tem que ir para concurso público. Exatamente. Para concurso público. Por questões de compliance. Por questões de compliance, por questões de como matar os vícios do processo. E por uma questão também de como é que eu termo certo? Por uma questão de competição justa.
de fair competition, de competição justa. E sem querer cortar, nesse quesito de competição justa, né, o ramo petrolífero, o ramo de petróleo e gás, como se chama também, acaba sendo um dos que mais se importa com isso. Né? Eu, por acaso, conheço programas como Local Content, né, que eles dão preferência a empresas locais. Nós, por acaso, hoje, nós temos a certificação da ANPG, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás, e também estamos cadastrados para prestar serviço a empresas petrolíferas. Das conferências que nós participamos como empresa, né, deu para perceber que há um nicho muito grande de trabalhos que as empresas petrolíferas não precisam de contratar fora do país. Né? Elas devem procurar localmente esses serviços, né? Nas empresas, startups angolanas. Né? Mas como estava a falar sobre o tender manager, né? Gestor de propostas de licitações. Vamos ficar por gestor de propostas de licitações, que é um termo muito abrasileirado. Eu não gosto muito da expressão licitações, mas acho que é a forma mais fácil de traduzir para o português. Okay. Muito bem. Nós sabemos que 70% ou cerca de 70% dos recém-formados em Angola, né, não trabalham arquitetos, principalmente técnicos de engenheiros civis, né? Depois da formação, uma parte deles não trabalha com projetos, nem trabalha com construção. Uma grande maioria vai para a docência, uns tantos vão para gabinetes públicos e passam a ser funcionários públicos num projeto. Muitos até têm a sorte de trabalhar em instituições como o IPGU, governos provinciais, mas muitos vão para outros ministérios, o Ambiente, o Ministério da Saúde, só pela procura de emprego, né? Qual é a sua opinião, assim, direcionada a esse quesito? Esse quesito. Infelizmente, Angola é uma república ou é um país extremamente politizado. Extremamente politizado. Dito isto, te dizer que o Estado continua a ser o maior gerador de emprego neste país. Infelizmente. Isso a gente tem que falar com muita tristeza. Com muita tristeza. Sabemos que o Estado não consegue abarcar toda a população em idade produtiva. Não, mas é um fardo que o próprio Estado se propõe a carregar. É um fardo que o próprio Estado se propõe a carregar. Mas, todavia, não é para falar sobre política. Também não sou político, então são uma parte. Todavia, é um fardo que o Estado se propõe a carregar, e o Estado, como maior gerador de emprego, automaticamente faz com que muitos dos setores sejam marginalizados. E quando começamos a conversa, falaste que o setor de óleo e gás é dos setores que vela muito pelas normas e princípios de compliance. Repara só que eu podia te dizer que atualmente nós não temos empresas do setor da construção civil fortes. Geral, vamos chamar geral. Okay. Sem viés político. Yeah. Caindo de novo no primeiro ponto, que é sobre o país ser extremamente politizado. Nesse momento, as empresas que mais são as vistas, vêm para. As maiores empresas. As maiores empresas. Sim, as obras são todas obras do Estado. Do Estado, exatamente. Isso dá-nos um sinal muito claro, ou tens de ter link. Tem que ter um link. O famoso link aqui acaba sendo, né, ao mesmo tempo, um elemento que ajuda com as empresas, mas prejudica uma grande maioria. Né? Prejudica o próprio setor, porque a competição não é justa. Imagine que tenhamos um setor da construção civil forte, devidamente regulado com normas de compliance bem definidas e tudo mais. Automaticamente abres um leque da competição justa, onde empresas pequenas como o Ângelo conseguem competir ao mesmo nível da Matapalo. Ao invés de fazermos essa exportação, nesse caso a importação, né? Passar para dentro. Passar para dentro. Ao invés de fazermos essa importação de projetos de construção civil, nós podíamos adotar uma política mais ou menos semelhante ao do conteúdo local. Exatamente. Sem envolvermos
O Instituto Nacional de Oil and Gas, não, de Oil and Gas. O Instituto Nacional estou a esquecer agora o nome. Acabaste de citar. A Agência Nacional. A Agência Nacional. Sem envolvermos o INPG, nós podíamos ter um instituto que podia regular neste sentido. Se calhar até temos. Se calhar, não sei. Então, com um instituto desse calibre para o setor de oil and gas, eu acho que nós poderíamos ter mais oportunidade de emprego para todos. Reduzíamos automaticamente o volume de importação de projetos e passávamos a ter automaticamente mais empresas a produzir, mais empresas a produzir com qualidade. Porque produzir só não basta, tá a ver? Se produzir com qualidade, automaticamente nós temos mais pessoas a trabalhar com qualidade. E automaticamente tu acabas por fazer uma separação natural do trigo do joio. As pessoas, naturalmente, né, vão sempre querer estar na sua zona de conforto. Né? Então, quem é arquiteto, claro que vai escolher trabalhar com arquitetura. Com arquitetura. E para além de trabalhar com arquitetura, como tu tens um volume de negócio muito forte, em que se precisa de pessoas com mais capacidade e melhores qualificações, automaticamente os arquitetos são obrigados a ter estas qualificações que o setor há de regular um dia. Com essas situações reguladas, tu tens arquitetos com muito mais qualidade. Tu tens, tendo arquiteto com muito maior qualidade, tu tens, se calhar, salários mais competitivos. Mais competitivos. Tá? É isso aí. Muito bem, nós estamos aqui hoje a falar sobre, né, carreiras paralelas à arquitetura, né? Como técnicos de arquitetura podem trabalhar noutras áreas. Eu queria que nós focássemos um pouco mais aí, né? Se a gente começar a falar mais de política, vamos acabar levando o barco para o porto. Vira a noite sempre a falar do governo, né? Sim. Há muita coisa para se falar sobre isso. E agora, a minha questão, né, é se com isto, né, achas que nós estamos, na realidade, aqui, né, dentro da própria arquitetura, né, algumas alternativas, porque nós vemos o técnico da arquitetura e nos vem logo à cabeça projeto, né? Vai trabalhar com projeto, vai ser técnico projetista, vai ser desenvolvedor 3D, vai fazer qualquer coisa relacionada a desenho, a projetar, né? E queria um pouco da sua experiência, né? Sabendo que agora com o que tu fazes agora, né? Como nós podemos, mesmo sendo arquitetos, ter outras carreiras alternativas que o nosso background de arquitetura pode nos abrir, porque nós estamos muito animados. Nós trabalhamos o espaço. Nós, como arquitetos, só o fato de nós percebermos bem 3D já nos dá uma visão muito realista daquilo que é o mundo. No fundo, nós somos dos profissionais mais capacitados, né? Sim. Com isso dito, respondendo à tua pergunta, a própria profissão em si tem uma muito generalizado, muito abrangente. E por norma, o profissional da arquitetura é alguém muito maleável, muito adaptável. E, de novo, nós aqui internamente continuamos a ter esse problema. O problema é, só se valoriza o projeto, não o arquiteto. Nós valorizamos muito o projeto e não o arquiteto. Digo isso com ressalvas de que nós arquitetos que não nos valorizamos ao ponto do nosso projeto valer mais do que nós. Não. Isso é uma faca de dois gumes, Isso é uma faca de dois gumes. Não, e alto aí que essa questão, né, até nos leva a um dos slogans, não sei se o antigo slogan da ordem, que era valorizar o arquiteto. Valorizar o arquiteto. Quer dizer que é a mesma esta necessidade. É obrigatória, é imperiosa. Isso é uma coisa que tinha que ser para a década passada. Nós tínhamos que transportar esse slogan desde a década passada. Mas nós agora estamos nessa fase, né? Que é a nossa fase. E nessa nossa fase nós vamos ter que fazer. Porque não foi feito. Nós temos que pegar, arregaçar as mangas, né? E meter o bicho a fugir, né? Com trabalho, com demonstração
de capacidade. Mas como é que nós fazemos isso? Volto para a tua pergunta, para a tua questão inicial. A maleabilidade que a nossa profissão nos oferece nos permite trabalhar com várias coisas, variadíssimas coisas. Olha que o mundo está recheado de pessoas, de arquitetos, excelentes arquitetos, que trabalham com outras coisas, sobretudo fotografia, curadoria, arquitetos que só lidam com docência, arquitetos que só lidam com a literatura, só produzem literatura voltada para a arquitetura. Novamente, o ponto é, aqui, um país como o nosso, em que lê-se muito pouco, produz-se muito pouco de arte, temos pouquíssimas exposições, temos pouquíssimas coleções de arte, tu não tens como chegar e te dedicares simplesmente ao aspecto da curadoria. Neste caso. Muito marcado, mas já está Não tem. marcado. Por exemplo, tu, se decidires te dedicar simplesmente à fotografia da arquitetura, é quase impossível ver-te a sobreviver só com fotografia de arquitetura. Normalmente aqui, quem faz isso, nós temos exemplo do Yuri da Rosa, grande arquiteto Yuri da Rosa. Grande arquiteto. Ele já mandou um shout-out aí com uma cota, Yuri. Ele é meu mestre. Excelente fotógrafo, por acaso. Traçados. E aí, ele, por acaso, ganhou uma paixão muito grande por fotografia. E só fotografa edificações de edifícios. Já outro nosso colega também, o Luiz Auri, né? Também arquiteto. E trabalha, ganha vida com fotografia. Mas ele já é mais diversificado, mais faz casamentos, né? Faz no final do dia é um fotógrafo profissional, um fotógrafo de carreira. Não, mas eu não queria abrir tanto o leque. Por exemplo, eu não acho que o caso do Luiz Auris seja um bom exemplo de um arquiteto que trabalha ou que tem uma profissão paralela à arquitetura. Sim, ele não trabalha como arquiteto. Não. Eu não queria abrir. Ele trabalha com fotografia, mas eu não queria abrir o leque. Também docente, né? Eu não queria abrir o leque neste sentido, porque se eu abro o leque neste sentido, eu vou ter que procurar um arquiteto que é farmacêutico. Não, na realidade, mas temos arquitetos. Temos farmacêuticos, a fiscalidade é óbvia. Não é um caso do PIB. Não falamos de política. Acaba sempre. No final do dia sobre isso, quando procuro profissionais com atividades paralelas, eu vou procurar sempre quem tem atividade paralela e a empregar os aspectos da arquitetura. Para não fugir muito, porque senão o leque fica muito aberto, não sei, para fechar. Então, deste o exemplo bom do Yuri Rosa, que tem muita boa fotografia de edifício. O outro arquiteto que eu podia citar é o Juari. Ela tem, acho que o ano passado ele começou um programa sobre verticalidades. Jazz, né? Não, jazz não, verticalidades, só verticalidades, em que ela andava pela cidade, tinha a missão de, por semana, fotografar 3 a 4 edifícios. Okay. Mas só pegando os aspectos da verticalidade. Não sei se... Os edifícios altos. Só. Ele fez isso por quase 2, 3 meses. Isso só é um bom exercício voltado para a arquitetura. O ponto... Mas sim, mas ele fazia isso como hobby, não? Não. De forma profissional. Não é de forma profissional, mas eu preferia que isso lhe rendesse o sustento profissional. Okay. Ali seria uma mais-valia para a nossa arquitetura, porque ele tendo essa cena do hobby dele de fotografar edifícios como hobby, já seria uma mais-valia. Tipo, nós o primeiro passo também. E abriríamos um novo leque voltado para a arquitetura. Uma categoria nova. Só para fotografia de arquitetura. Isso, eu acho que isso faz falta no mercado. Eu conheço alguns. Não faz muita falta. Eu conheço alguns outros portugueses que fazem só fotografias de edifícios, mas eu não vou citar nome para não dar publicidade. Então, isso seria um bom caminho para diversificar. De curadoria, eu não sei se temos algum arquiteto aqui no país que faz curadorias só de arte.
isso seria sempre uma mais-valia. Mas isso, acho que temos mais dados, porque nós temos um grande número de arquitetos, né, que vêm da base artística, né? Como é o caso do Timas, o Timingo, o arquiteto Anderson. Eles estudaram no ensino médio de Belas Artes. De Belas Artes. E o tocado, como é que vais parar então para óleo e gás e a fazer, aqui em palavras simples, né? Concursos e licitações. Bem, basicamente foi um período, foi uma coisa relâmpago. Foi um período que eu tinha perdido a fé na arquitetura. Porque acreditava que isso não ia dar dinheiro se eu não tivesse viés político. Nessa onda, surge um amigo, o William Gomes, faz um convite por uma terceira pessoa, a terceira pessoa indica-me. E aí eu vou para lá, conheço a empresa, explica-me o que era, disse, uau, era isso que eu queria, uma coisa diferente. E por conseguinte era o período em que eu estava muito ligado à Ordem dos Arquitetos. É onde tinha sempre atividade de tempos em tempos, foi nos 3 anos loucos do Arquiteto Chitão. Fizeste parte sim. Como outra feliz coincidência, eu era o coordenador da Comissão de Prêmios e Eventos. Era o coordenador da Comissão de Prêmios e Eventos, outra feliz coincidência. Então vou para um departamento comercial, onde precisavam de alguém estritamente técnico, com conhecimentos técnicos, que pudesse chegar para uma plataforma ou para o estaleiro de um cliente, olhar uma estrutura metálica, tirar as dimensões dessa estrutura metálica, fazer a estimativa de orçamento de custos, fazer a estimativa de custo, vou usar o termo certo, fazer a estimativa de custo para a elaboração disso, e com o passar do tempo fui aprendendo a fazer a estimativa necessária para executar o trabalho. Então, coincidente. Acabaste usando, né, as técnicas arquitetônicas. 100% usando as técnicas arquitetônicas. As técnicas, desculpa, unindo as técnicas arquitetônicas, acabei por melhorar ou fazer uma melhoria num dos aspectos que eu sempre fui muito fraco, que era a parte comercial. Nunca soube vender. E vender é muito importante. Eu nunca soube vender. Eu costumo sempre, acho que eu me gabo disso, nunca soube vender. Mas nesse nosso mercado, vender acaba sendo muito importante, né? Porque nós arquitetos somos como se fôssemos zungueiros ambulantes, né? A venderem sonhos, são os nossos projetos. Então, vender é um dos elementos principais para a nossa profissão, né? Então, está sendo uma conversa muito boa, arquiteto Tonhos. Acho que vamos ter que convidar mais vezes aqui, né? Outros arquitetos para termos um debate assim mais acerrado. E desde já, para os recém-formados, temos aqui um exemplo muito vivo, um exemplo muito inspirador de como recém-formados podem pensar a arquitetura sem estarem diretamente a trabalhar com arquitetura. Temos aqui nosso exemplo. Vamos ver nessa segunda parte do nosso podcast, né? Falar mais do exemplo dessa experiência do nosso arquiteto e peguem inputs, né? Façam questões que nós estamos aqui para responder, né? Para dar algumas dicas também, né? E ajudar a orientar os recém-formados. Mas não se esqueçam sempre, deixem aí o like, porque as plataformas digitais, as mídias, trabalham com inteligência artificial, né? E os algoritmos indicam os programas consoante a frequência de likes, né? Quantidade de visualizações, isso tudo. Isso, nós sempre pedimos e apelamos que nos deixem os seus likes, né? Curtam os nossos programas, assistam os nossos programas, né? Estamos a fazer um esforço muito grande para melhorarmos a cada programa. Como é que foi começar a trilhar o caminho, né, por essa nova área? Provavelmente não começaste já com a categoria que estás hoje, né? Não. Eu queria que explicasse assim, né, já explicaste como é que entraste para o setor, né? Queria saber qual era a tua função inicial. Inicialmente eu fui como técnico de medições e orçamentos. Ok. Técnico de medições e orçamentos já é mais virado àquilo que é arquitetura, engenharia civil, né? Sim, mas era mais voltado. Tem aqui esse pequeno detalhe.
eu vou como técnico de medições e orçamento para um setor em que eu não sabia nada. A primeira, chegando lá no escrito, para essa nova aventura, a primeira coisa que eu tive que aprender é pintura industrial. Okay. A primeira coisa que eu tive que aprender é pintura industrial, porque era uma empresa muito voltada para a pintura industrial. Pintura industrial, decapagem, revestimento. Tintas que nos dão capacidade de proteção contra incêndio. Contra incêndio, tinta de alta temperatura, tintas que podem atingir até 180 ou 1500 graus. Tinta para zonas, para peças submersas, peças que vão para o fundo do mar, tu tens que pintar e ter uma durabilidade de 10 anos, mínima. Então, isso aí dava mais um tema, pá. Então, tiveste que aprender muito. Muito. Depois de aprender isso, tive que aprender sobre andaimes, propriamente dito, como se monta o andaime, quais são as peças de andaime, os diferentes tipos de andaime, porque, dado ao rigor e ao compliance do setor do oil and gas, até as estruturas de andaime têm que ser sempre certificadas. Exatamente. Tem que ser certificada. Basicamente, aquela certificação, depois de montar, antes, ao enviares o teu material, tem que enviar a certificação. Depois de montada, tens uma certificação semanal. Logo tens que conhecer quem é a pessoa que vai certificar, quem vai fazer aquilo, porque eu entro como técnico de estimativa, mas para fazer a estimativa, tenho que saber os técnicos que vão ser necessários para montar, quanto, duração e tudo por aí adiante. Quer dizer, no fundo, esse processo todo, né, acabaste conhecendo procedimentos de trabalho muito ligados ao ramo petrolífero, né? Tive que aprender os procedimentos 100%, os procedimentos do setor do ramo petrolífero. 100% do ramo petrolífero, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós executamos tem que estar dentro das normas petrolíferas. Exatamente. E o setor petrolífero tem uma coisa boa. Cada empresa tem o seu próprio... Core business, né? Não core business, não chamaria core business, tem as suas próprias especificações. Vamos supor, tem uma certificação internacional para a pintura que é a NORSOC. Mas cada empresa, a Total, a Chevron, a Sonangol, a Exxon, cada uma delas pega no sistema da NORSOC e gera o seu próprio sistema com base no sistema da Exxon. Da NORSOC, desculpa. Okay. E a NORSOC são vários sistemas, 1, 2, 3, 4, 5, nesse momento estamos na NORSOC, na revisão 7 da NORSOC, em que tu tens que entender as especificações da Total, da Chevron, da Exxon. Você tem que estar alinhado ao cliente também. É obrigatório. Pois. Cada cliente tem uma exigência específica. Tem uma exigência específica. E olha como prestador, tu vais ter outros clientes que prestam serviços a essas empresas. Acaba sendo uma competição, né? Uhum. E quem apresenta a melhor prestação, né? Melhor custo-benefício, no final das contas acaba por estar com o trabalho. E conforme eu te disse, esses trabalhos todos estão publicados dentro de uma plataforma. Okay. Empresas como a Total, a Halliburton, entre outras, usam o portal Arriba. Outra coisa que tens que aprender é a trabalhar dentro do portal Arriba. Ok. Agora que nós desse portal Arriba, nós, graças a Deus, né, temos participado hoje, temos participado em alguns concursos de empresas petrolíferas. E, por causa disso, fomos obrigados fomos cadastrados nesse portal Arriba. Vê-se que aquilo é uma plataforma de trocas de serviços, né, e contratação muito rija. É muito rija. No primeiro concurso que a gente participou, a nossa dificuldade não era cumprir requisitos, né? Era preencher aí os dados, né? Muita informação. Por norma, tu tens o formulário de compliance, que tens que preencher tudo, depois tens o compliance da HSE, tens que preencher. Então, nós não entendíamos como nós, uma empresa, que o nosso trabalho do dia a dia não oferecia tanto risco. Mas tivemos que nos comprometer com muitas normas, tanto mais que nesse momento nós estamos a fazer agora a certificação ISO, né? Estamos a fazer é obrigatório. É a ISO 9001. A inicial,
estamos a tratar... Não, tu começas com 9 milhões, depois vais para 14, depois vais... Né? Não, a 14 é de... Nós estamos a fazer a gestão de qualidade, que é 9 milhões. 9 milhões é qualidade. Depois tens a 14, que é... A 14 é de... agora for. Sim, há uma tens a 14, de segurança. Depois vais ter a de segurança. E são uma rede de certificações que tens que ter só para operar. Isso não te garante que tu vais ter o trabalho. Isso é só para estares habilitado a concorrer. Pois. Nós, por acaso, né, estamos aí. Já concorremos em pelo menos 3. Ainda não espero que tenha. Já dizer, espero que tenhas vencido algum. Mas a primeira estava no papo. Né? Nós tínhamos tudo para ganhar. Éramos uma das empresas que era para fazer propriedade horizontal. Nós somos especialistas nisso. Fazer? Propriedade horizontal. Desanexação. Porque a empresa tinha um condomínio, né? Que usava como guest house. Nós íamos fazer outra regularização imobiliária. Somos muito bons nisso. Só que um dos elementos que não passou foi o meu currículo. E eu fiquei muito chateado, porque o meu currículo estava aqui, eu ainda era funcionário do IPGU, né? Exatamente. Eu já não procuro emprego. Não, mas também aqui abriste um ponto muito perigoso. Eu acabei usando apenas, era 2023, e acabei usando um currículo que eu usei em 2017, quando comecei a dar aulas na metodista. Naquela altura ainda era funcionário do IPGU, então estava como funcionário do IPGU, né? Além da docência. Mas você feriu uma cláusula pétrea do contrato, que é, por norma é assim, o setor de oil and gas tem, no formulário de compliance, vem algum dos membros ou trabalhadores de alto escalão da tua empresa é funcionário público, tu tens que responder sim. Se sim, por baixo vai ter uma outra linha onde vais ter que meter os seus comentários. Sim, o fulano está a trabalhar para o Estado, garante, vais ter que mandar uma declaração. O técnico que trabalha no Estado vai ter que mandar uma declaração a dizer que não terá nenhum envolvimento político nisso, porque vais ter que criar um outro formulário. Acho que eu costumo chamar individual form. Nós já não está, eu, na realidade, já não estava a exercer as funções de funcionário. Colocaste mas o documento me denunciou, perdi uma pipa de dinheiro, porque nós já havíamos feito, já estávamos aqui depois estão fases, né? Já estávamos na fase de vistoria, já havíamos feito vistoria. Não, aqui você estava na fase de vistoria e ainda estava na fase técnica, porque os concursos são avaliados de 3 formas. O primeiro, tens a avaliação técnica, se passas para a avaliação técnica, vão fazer a avaliação automática de HSE e de técnica HSE, e técnica HSE para algumas empresas. Se passam essas 2 fases, vão para a fase comercial. Na fase comercial, onde vocês vão discutir as cláusulas, custos, tudo mais, vão discutir, nós lá chamam os rates, né? Rates que no final do dia é custo individual. É o custo individual. Os técnicos que vão trabalhar, quanto é que vais cobrar por cada um deles? Na maior parte é assim que pedem, ou em outros casos pedem lump sum, que é muito raro pedirem lump sum é tipo custo único, que é uma coisa muito rara de se pedir, e algumas empresas que usam muito isso, por norma, tendem a prejudicar. É muito mais perigoso. Depois falamos disso numa outra oportunidade. Mas é o que é. Quando se tiver um técnico ligado ao setor público, tem que ser comunicado. Caso tu não comuniques, ainda que venças o concurso, depois de descobrir, não vai receber uma carta de lamentações. Chamam-se carta. Na verdade, já não estava trabalhando, já tinha posto a minha carta para desvincular do governo provincial, já não estava trabalhando, perdi o dinheiro. Foi uma dor muito grande, que até hoje não superei, porque nessas visitas técnicas, né, haviam 3 empresas a concorrer, nós mostramos claramente que éramos os mais habilitados para fazer. As outras empresas ainda nem sabiam o que se tratava bem. As empresas de advogados, juristas, que estavam a pensar subcontratar outras empresas, e nós estávamos aí prontos a pôr mão na massa, né? O aspecto técnico pesa muito sobre os concursos. Falamos disso por causa da questão da riba, né? E isso também acabou me abrindo a mente, né, para a expansão da empresa, para a busca de certificações e formação contínua. No tanto mais que eu disse, né, nós agora estamos muito mesmo focados em conseguir a certificação ISO, né? Porque dos outros concursos que a gente participou foi sempre desafio.
prioridade para empresas que têm Exato. Prioridade para empresas que são conteúdo local. Prioridade para empresas inscritas no na NPJ. Por norma, quando tu vais ao concurso agora, não tiver, ainda que fores uma estrangeira, tens que estar ligado a uma empresa do conteúdo local e que tenha certificação NPJ, porque senão não estás habilitado a concorrer. Nós, por acaso, da NPJ temos, né? Temos essa certificação, cumprimos os requisitos todos. Eles vieram cá fazer a visita, né? E outro ponto que é muito importante ressaltar, Antônio, é que se tu entrares para esse setor mais voltado para o oil and gas, automaticamente tu terás de ter um contrato-programa com o Ministério dos Petróleos. Nesse contrato-programas vai ser o teu balancete onde vais lançar o tipo de formação, os níveis de formações para todos os técnicos que trabalham contigo. E terás de cumprir isto. E assim há mais controle também por parte de quem é obrigatório. Antes que o Ministério te peça, as empresas que te darem o contrato vão pedir-te. Porque é do tipo, primeiro vou pedir, preciso de ter esse contrato de programa, porque qualquer um que me der o contrato vai me pedir. E outro detalhe, cada contrato virá especificado o nível de competências que os teus técnicos terão de ter. Para cada tipo de contrato, para cada tipo de concurso, vão especificar o nível de competências, certificações, formações que os teus técnicos têm de ter. Então, este é um ponto à parte. Imagina eu que saio do setor da construção civil, onde nós fazemos tudo de linha direta. Eu tenho um concurso público, vamos juntar os documentos, vamos ver o que é que o documento pede isso, aquilo. Ok, vamos focar em fechar o edifício como pede o concurso, vamos mandar. Acabou. Olhas para o caderno de encargo, preenches os requisitos do caderno de encargo, fechado. Nada mais. Tens que ir para um setor onde até a certificação do técnico que tu vais propor tem de ser apresentada. Tudo muito meticulosamente. Aí não, tudo ao detalhe. Depois fica simples, porque tu entendes que é um rigor mínimo necessário. E esse rigor é que acaba salvando vidas, né? Esse rigor é mesmo propositado, de maneiras que todas as atividades que salva duas vidas. As das empresas em si e a dos técnicos que trabalham para as empresas. Não, porque eu pude perceber claramente que essas normas acabam sendo, né, umas coisas que não salvam vidas. Porque em tudo que você faz, tem que consultar. Por mais que sejas bom naquilo que faz, né? Imagine, para fazer uma atividade, tens que ter sempre lá um manual de instruções. Embora você faz aquilo há mais de 20 anos, mas tens que ter sempre um manual aí. São os procedimentos. Imagine tu que eu queira pintar esta mesa que temos aqui. Exatamente. Como arquiteto, eu já sei, primeiro vou lixar, vou limpar, vou desempenar se for o caso, vou fazer as coisas mínimas, vou chegar, o meu técnico com rolo vai pintar, pintou, limpou o rosto, limpou a mesa, limpou o chão, foi. Por setor, esses somos nós com a nossa indisciplina que carregamos do setor da construção civil, porque é muita vista grossa para aquilo que são os requisitos de higiene e segurança. Faz-se muita vista grossa para aquilo que são os princípios de higiene e segurança. Mas, o setor de oil and gas, onde os princípios de higiene e segurança são prioritários, tu não podes deixar passar. Então, se eu tiver de pintar esta mesa, eu terei de apresentar um manual de procedimentos de como vou pintar. Dentro deste meu manual de procedimento, vou ter que meter dentro dos compliance, supondo que seja aqui ao Ângelo, vai ter o seu próprio manual de procedimentos internos para quem vem pintar. Então eu vou ter que juntar o meu com o da Ângelo para ter um único manual de procedimento para quando vier pintar. Se faltar uma luva, tu tens o direito de parar o meu trabalho e me multar. Porque é por causa das questões dos EPIs, né? Os EPIs. Só por causa de uma luva, tu tens o direito de parar e me multar. Basicamente é uma coisa. O teu sorriso espelha, só isso. Só isso. Nós que estamos do outro lado, né? Estamos nas empresas normais, eu diria.
Faz muito orgulhoso, assim, conforme disseste, né? E não se tem muitas essas questões que são fulcrais, né? Muito em conta, né? Muito bom, muito bom. Estamos aqui a receber uma aula, né? Não, aula que nada. Vamos a trocar experiência, uma aula muito boa, né? E agora, pá, assim já na fase final do programa, queria saber, né? Quais são as habilidades que nós, como arquitetos ou engenheiros, precisam de ter, né? Para poder migrar para outras áreas, principalmente para a área do petróleo e gás. O que é que se aconselha a um técnico de arquitetura, um recém-formado arquiteto ou engenheiro civil que queira trabalhar na área de petróleos, na área de petróleo e gás, né? O que é que eu aconselho? Vamos começar por partes. O setor de oil and gas é muito todas as posições, todas as atividades no setor de oil and gas são extremamente específicas. Okay. Então, se um arquiteto desejar ingressar para o setor de oil and gas, a minha primeira questão seria: queres fazer o quê no setor? Mas nós vemos, né? Há uma plataforma. Aquilo acaba sendo uma edificação. Não, aquilo é mais do que uma edificação. Aquilo é um organismo vivo. Considera aquilo um organismo vivo. Mas estamos a falar que tem esse organismo vivo, tem andaime, tem muita estrutura metálica, né? Um exemplo, o arquiteto que quer trabalhar, né, numa montagem de uma plataforma tem que saber conhecer muito de estrutura metálica, soldadura, tu nunca vais trabalhar, tu nunca vais fazer a montagem de uma estrutura metálica lá, vais fazer aqui em terra. Então, para fazer a estrutura metálica, vai ser fazer só a população. Não, tu podes, um arquiteto, o setor do Lingado aceita desenhadores. Muito desenhadores. Desenhador projetista, de facto. Aceita muito desenhador projetista. Olha, nós temos dois arquitetos. Não sei se te lembras do Aguinaldo Simba. Aguinaldo Simba. E o Xanda Catuia. Xanda Catuia, conheci os dois. São bons path drawings. Eles fazem muito desenho de tubulações. De tubulações. Por acaso eu falei com o Xanda, ele disse: estou aqui a trabalhar, por acaso eu sou colega do Aguinaldo. E aí, pô, e vocês vão aqui. Tem programas parecidos com os programas BIM, né? E aí eles trabalham muito. SolidWorks, provavelmente devem ter aí uma infinidade de outros programas específicos para fazer desenho de tubulações, só desenho de tubulações. Então vai ter outros programas que só vão ser específicos para fazer o desenho de andaime, só para fazer desenhos de andaime. Vais ter programas específicos só para fazer desenho da própria estrutura da plataforma. Então, são vários programas dentro de um programa só. Isso só para a área de desenho, para quem quiser continuar, para quem queira continuar a desenhar e ingressar para o setor do oil and gas. Agora, tem outras disciplinas, outras profissões que se adequam ao arquiteto. Se quiseres virar um soldador, tu podes virar um soldador, tu podes virar um inspetor só de pintura, um inspetor de pintura. Os inspetores de pintura, por norma, são os NACE. NACE é mais a especificação britânica, ou pode ser um FROSI, para quem vem da especificação britânica. O que é que ele faz? Ele basicamente inspeciona a pintura aplicada, a camada da pintura, a aderência dessa pintura, a qualidade da pintura aplicada, a rugosidade da pintura, porque cada pintura é uma pintura. Tem zonas que tu tens que colocar pinturas com maior rugosidade. Tem zonas em que tu tens que aplicar pinturas sem rugosidade nenhuma. Mais lisa. Tem zonas que tens que aplicar pinturas a quente, porque vão ser zonas que vão trabalhar em sítios com temperatura muito alta, acima de 1500 graus. Então, tem esse técnico que só faz certificação de pintura. Tem outro técnico que também só faz desenho de andaimes. Na construção, no setor, chamam notas de cálculos de andaime. A nota de cálculo de andaime é basicamente um projeto de estruturas, mas só voltada para o andaime, em que tu vais ter alguém que vai fazer o design da própria estrutura de andaime, que vai calcular o peso suportado pela estrutura de andaime, vai estimar a quantidade de andaime, que vai te gerar um checklist. Essa também pode ser uma opção para um técnico de arquitetura. Então, são vários os caminhos. Ou pode desenvolver
a parte financeira, de estimativa de custo, orçamento, junto à estimativa de custo, orçamentos, parte técnica, muita leitura, muita vontade de leitura e virar um tender. Também pode. Fazer muita formação, né? Tem que fazer, tem que fazer. As formações devem ser sempre contínuas, né? Sempre contínua. Por exemplo, para chegar a tender manager, eu tive que aprender a fazer gestão de propostas. Exatamente. Tem curso específico para gestão de propostas e licitações. No fundo, as nossas licenciaturas, tanto da arquitetura como outras, né, acabam sendo sempre o primeiro passo, né? Yeah. O lançamento. Porque todo profissional que se preze, né? Não pode parar de aprender, tem que continuar a aprender, né? E quanto mais direcionado for, melhor, né? Muito bem, hoje aqui tivemos um programa muito rico com o nosso arquiteto e tender manager, Tony Garrido, né? Ele que, para mim, é um dos arquitetos mais fora da caixa que conheço, né? Muito boa arquitetura, de realçar também isso. O Envime, o rapper, fez aqui um freestyle antes do outro programa, né? Então, é de hábito. E falamos hoje sobre como arquitetos, né, podem trabalhar, operar em outras áreas, principalmente no setor petrolífero. E tivemos aqui uma aula magna onde aprendemos que formações contínuas, né, é obrigatório. Foco naquilo que se quer, né? A gente quer ir numa área petrolífera, tem que saber exatamente o que se quer. Onde quer, tudo lá é muito específico. Tudo lá é muito específico. E tem muito específico e alinhar-se também as formações, né? Contínuas, muito conhecimento sobre normas, leis, segurança e, sobretudo, tem que ser muito rigoroso, né? É a primeira coisa. Mas há um mercado muito grande que deu para ficar patente, que é um mercado muito grande no ramo petrolífero. E o nosso país, Angola, é um país cheio de petróleo. Desculpa te cortar, tipo, tem uma frase que um amigo usou uma vez para mim, William Vazio. Esse amigo chama-se William Vazio. Ele disse: vocês são teimosos. Vocês estão frios da Angola, o negócio da vossa mãe é petróleo. Vocês estão a fazer o que fora do negócio da mãe. Exatamente. Essa é uma frase que eu não esqueço até hoje. O país é cheio de petróleo, então, arquitetos e engenheiros, é uma área muito grande que se pode explorar, né? Não só fazer projetos. Nós, o Ângelo, estamos a tentar também para fazer alguns projetos para o ramo petrolífero, né? E estamos a lutar para cada vez nos melhorarmos, para termos essa capacidade de poder apresentar alguma coisa, porque existe um ramo muito grande, porque mesmo as plataformas, no caso das minas, há também as bases de vidas, que são pequenas cidades, né? Casas, guest houses. O mercado acaba abrangindo muito também daquilo que é imobiliário. Né? A partir disso, quando tu vais montar as estruturas, as tubulações, tu tens sempre um trabalho prévio de betão, que é um setor que eu acho que deve ser para empresas de construção que é muito explorado por terceiros. Que é Recife. A empresa, não vou falar o nome da empresa, quer fazer repovoamento de uma zona, né, por causa das poluições. O setor acaba sendo muito poluente também. E pediram para fazer, deram do projeto já para fazer projeto de Recife, como se fosse uma cidade para peixes, para os peixes reproduzirem, né? E aí, esse é um projeto bem interessante. Bem interessante. Muito moderno, bem interessante. Muito coisa. E aí, nos nossos programas, sempre pedimos aos nossos convidados que deixem uma ou duas dicas. Eu também vou deixar minha dica. Eu queria saber qual é a dica que deixava aos nossos internautas. E peço mais uma vez os nossos internautas, né, antes aqui da dica do nosso Tony Garrido, que se inscreve, chegou agora, tem sempre a chance de recuar o programa. O programa passa em direto no YouTube e também nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais. Né, passa no YouTube gravado, né, fazemos algumas edições, passa no YouTube. E deixem um like, vão lá, seguir a nossa página, né, porque a vossa interação acaba sendo o nosso combustível, né, para nos mantermos aqui a fazer mais programa. Qual é a dica de hoje, chefe? A dica é... Vamos pensar uma dica para os arquitetos recém-formados que estão indecisos em que área trabalhar, né, e precisam trabalhar fora da área da arquitetura.
Que conselhos é que deixamos? O primeiro conselho vai ser esse que eu já citei do meu amigo William Weise. Se quiserem mudar para o setor do oil and gas, é só pensar qual é o negócio da nossa mãe Angola. O negócio prioritário do nosso país é petróleo. E eu acho que o universo dos petróleos em Angola, apesar de todo o seu rigor, de todo o seu avançado crescimento e da sua avançada organização, tem espaço para arquitetura, tem espaço para arquitetos que queiram exercer ou exercer atividades muito próximas àquilo que se aprende na universidade. Então, no caso queiram vir para o oil and gas, foco naquilo que vocês querem, entendam as mais diversas disciplinas que dentro do setor existem e treinem para uma delas. Aquela que melhor vos convier, treinem para ela. E nesse treinamento, formem-se, capacitem-se e sigam em frente. A segunda, o país é extremamente politizado. Nosso setor, infelizmente, da construção civil é o que mais se perde na política, é o mais perdido na política, porque infelizmente aquilo que deveria ser o nosso trabalho natural, o que deveria ser lançado a concurso de forma natural, é muito controlado pelo viés político. Então, que nos capacitemos, que nos controlemos, que procuremos maior rigor, que exijamos mais, sobretudo para os aspectos dos concursos públicos, para que as pequenas empresas como o Ângelo possam tornar-se big, como as Omatapalos e as demais que existem por aí. Muito bom, muito bom. Eu a dica aqui do nosso arquiteto Tonhas Garrido. E a minha dica para hoje é sempre, as minhas dicas são sempre cábulas daquilo que o nosso convidado tem a dar, né? Então, domine novas habilidades, né? E fazer muitas formações, ter conhecimento como programas que as empresas petrolíferas usam, tentar já saber de antemão, fazer uma prévia entrevista das pessoas que trabalham, né, que é que mais usam, dominar muito bem programas como Excel, programas BIMs, né, por causa da questão da tubulação que a gente falou, né, ter conhecimento profundo sobre pintura, né. E a segunda dica é networking. Eu sempre falo do networking. Networking é a capacidade que nós temos de conhecer pessoas que nos agregam o mesmo valor. E quando a gente também demonstra que tem algum valor, né, a maior parte das vezes somos chamados. Você deu um exemplo que esta tua vaga, né, surgiu de um terceiro. De um terceiro, sim. Era para uma outra pessoa que depois refez o passo para si. Aí mostra mais uma vez a importância do networking, né, no processo em si de aquisição, de relacionamentos. E é muito bom. A docência, também eu fui professor na Universidade Metodista, né? A docência acaba sendo também uma forma de nós categorizarmos, né, a nossa profissão. Temos outras carreiras, né? E nos abre muito, nos dá muita abertura, porque as empresas grandes contratam nas universidades, né? E acabamos tendo uma espécie de uma autoridade por ser professores, né, que a docência nos oferece. Então, sempre também aconselho pessoas recém-formadas, né, recém-formadas não, né, pessoas com alguma experiência, né, a aderirem para a docência, né. E a última dica que eu deixava hoje, né, é que a arquitetura é forma de pensar. A arquitetura não é seu projeto. Então, siga o Ângelos, né. Nós estamos sempre aqui disponíveis a dar alguns insights, dicas disruptivas que vão ajudar-te, né, a alavancar sua carreira, né, e aprender mais com arquitetos que são mais experimentados. Nós aqui, no nosso podcast Arquitetos, sempre trazemos arquitetos com muita experiência, arquitetos que fazem a diferença, né, e arquitetos que nos dão suporte, que são o futuro daquilo que é a arquitetura angolana. Muito obrigado, Tonhas. Arquitetos Podcast é um programa que vai ao ar 2 vezes por mês, quer dizer que dentro de uma semana sim, uma semana não, né? Dentro de mais 2 semanas, né, nós teremos o último programa da temporada. E desde já avisar que a segunda temporada do nosso Arquitetos Podcast vai ser uma temporada
totalmente inovadora. Vamos fazer aqui algumas mudanças, tanto no nosso estúdio, quanto na forma de apresentação, né? Porque essa primeira temporada foi uma espécie de aprendizado. Aprendemos todos os dias, aprendemos a falar de frente às câmeras. Hoje já me sinto um pouco mais à vontade a falar nas câmeras. Antes era mais passávamos aqui o programa cheios de cortes. Tínhamos que fazer vários cortes, né? E hoje o programa, deixa conta aqui, foi um programa corrido. A gente já fala também de forma mais... Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Devagarinho. E aí, então, mais uma vez, apelar aos nossos internautas, sigam aí as nossas páginas, né? Ouçam também o podcast enquanto estiverem a caminhar no carro. Podem ouvir nas plataformas digitais como Apple Podcast, para quem tem iPhones, né? Podem ouvir nos sistemas Android a partir do Amazon Music, ou mesmo pelo famoso qual é? Pelo Spotify. Nós também temos conta no Spotify, então meter até os podcasts, virar todos os episódios da primeira temporada, né? Em qualquer das plataformas, né? Ver todos os episódios. E faz uma maratona, né? E nos diz também o que é que nós podemos melhorar na segunda fase, né? Acabo já lançando aqui um desafio. Muito obrigado. Quero deixar cumprimentos, dar um rala aí na nossa cunhada. Não, isso não pode faltar. Beijinhos à esposa, Cátia Garrido. Um abraço forte aos arquitetos Adilson Roberto, Juari Saraiva, Mohamed Garrido. Temos que trazer aqui também o Juari. Ele precisa de ver, aquela é uma máquina do tempo, ele tem muita coisa para falar. Está muito à frente. Ele é uma máquina do tempo, ele tem muita coisa para falar, é só ele trazer que ele fala à vontade. Então, um abraço ao arquiteto Juari, ao arquiteto Adilson Roberto, um beijo grande à minha esposa, beijos das miúdas. A arquiteta também, né? A arquiteta Cátia Garrido. Casam com as arquitetas. É sorte, chama sorte. Então, um beijinho às miúdas, a Kiane e a Gabriela. Até já, são as pessoas que vão lhe dar um abraço. Muito bom, muito bom. Até o próximo programa.